Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Horas e 5 minutos. Muito boa tarde para você que acompanha a CBN, agora mais aliviado. Muito mais. Com a informação oficial que chegou, então agora nós estamos mais tranquilos. Mas no ar aqui com o nosso Arena CBN. Hoje é terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024. Já estamos terminando o mês de janeiro, hein, gente? Tá acabando, hein? Parece que finalmente foi ontem, quando ainda celebrávamos o Natal, o Réveillon. Carlão tá soltando bomba até hoje. E já estamos chegando em fevereiro. Vem aí o carnaval, hein? É isso. Eita! Que delícia, velho. Que delícia, velho. O carnaval é a festa popular que o brasileiro mais ama, né? Eu acho que não, hein? Porque nós temos o Boi Bumbá lá na... Festival do Parintins, né? Você nós quis dizer. Mas Fala Festival do Boi Bumbá lá pra você ver, você não pisa na Amazônia nunca mais. Fala Festival do Parintins no resto do Brasil pra você ver se alguém conhece. Vamos respeitar a cultura amazonense? Eu acho muitas outras festas regionais que são mais fortes do que o carnaval. Quais? Oktoberfest. O Silo lá de Nazaré, como que é o nome? Ciro acertou. Nessa aí você foi bem. Entendeu? Esse também é grande. Também é grande. Reis Magos, lá em Sertãozinho? Não, essa é no sul de Minas. Sul de Minas. Festival onde você nasceu, né? Exato. Lá no Festival de Santos Reis, que era no dia 6 de janeiro, e já foi, inclusive. Já foi. É quando tem que desmontar a árvore de Natal. É o dia para desmontar a árvore de Natal e desligar o pisca-pisca. Isso. Tem que ser nesses dias. O Carlão só desmontou a árvore de Natal. O pisca-pisca tá ligado até hoje. Tá pendurado lá, né? Tá pendurado. Mas você deu uma ideia aí, Lupe. Tá chegando o carnaval. Dessa equipe não vai trabalhar. Não, tem jogo. Pode parar. Quem achou bola que de um lado, bola do outro. Quem achou que ia descansar, errou. Tem jogo sábado de carnaval. Que delícia. Quer ver? Eu vou pegar aqui o jogo. E na segunda-feira também. É ela que joga? Deixa eu ver aqui. Então. Beleza. Mas, vamos ver aqui, ó. O carnaval cai que dia mesmo? O carnaval cai nos dias... 13. Não, é o fim de semana. É dia 7. O fim de semana do dia... Não, 7 é quarta-feira. Quarta-feira. É o fim de semana desse dia 7 aí. 9, 10, 11, 12. Isso, ó. Dia 10, aí, dia 10, sábado de carnaval, às 6 horas da noite. Nada mais, nada menos do que um Ponte São Paulo no Majestoso. Que legal. Que hora? 7 da noite? Sábado de carnaval? 6. E aí, parabéns pra quem for transmitir esse jogo aí. Na segunda-feira de carnaval, às 9 horas da noite. Segundona braba? Lá na longínqua Novo Horizonte, tem Novo Horizontino e Guarani. Os caras da federação estão de brincadeira, hein? Marcos Guarizo já está Bom trabalho, escalado. hein, galera? Pelo amor de Deus, hein, velho? Nossa, segundona de carnaval, jogo. Que isso. O cara que monta a tabela odeia carnaval. Mas vamos lá. O carnaval é a festa popular mais tradicional do Brasil? Eu acho que Tá aí a pergunta para os ouvintes. 991869070. O que você acha? É ou não é a festa mais tradicional deste país? 991869070. Copa do Brasil definida, hein, Cabelô? Opa! Temos aí já o sorteio. Ponte pega quem mesmo? Gasparzinho. E o Guarani? Também. O Atlético Fantasma. O Atlético Fantasma foi boa. O Gaspar Esporte Clube e o Atlético Fantasma. Botafogo de Ribeirão tá nessa, né? Tá. Vai pegar o Nova Venécia do Espírito Que Santo. está jogando nesse momento com o Serra, pelo Capixabão 2024. Pelo amor de Deus. Ô, Chaibe, manda o cara ir dormir, Chaibe. Informação, pô. Aliás... Por onde anda? Ih, o Chaibe não tá. Chaibe, onde estive?
Verdade. São João é Muito 3 maior vezes que- mais forte do que o carnaval. Bem lembrado, Chay. Discordo. Bem lembrado. Olha só, que boa lembrança. Também acho. E hoje também você não perguntou pro Lupe, mas eu vou adiantando, é dia da saudade. Então vamos mudar a enquete, né? Fala uma saudade aí, Carlão, mas cuidado com o nome, hein? Saudade? Ai, cara, sei da nossa seleção brasileira, competitiva, é uma saudade. De Fala uma pessoas que saudade se for aí, Ayrton Senna, Cabelo. uma saudade, né? Eu passo. Posso falar daqui a pouco? É que eu tô... É muita coisa. Tá tudo bem, cara? Tá tudo Emocionou, jóia. Cabelo? Não, Senti que- não, Eu acho que balançou, né? Você foi, Cabelo? Não. Pode falar. Tá tudo. Quer que chame intervalo? Você abre, quer água, cara? Não, eu tenho água aqui. Mas eu Meio- senti que baqueou, hein? Baqueou. O que foi, Cabelo? Lembrou Não. daquela, né? Tá chorando? Não, Tá não tô chorando? chorando. Fala uma saudade aí. Ah, cara, eu tenho saudade, sabe do Tempos quê? Eu de tenho, infância. não, eu tenho saudade dos meus avós, que já se Ah, foram, né? Todos, eu não tenho mais sim. nenhum aqui. Eu não tenho A nenhum gente, também. quando eu era mais novo, ia pra fazenda com eles. Pegar leitinho, né? Mas eu tenho saudade dos meus avós, que infelizmente já se foram. Eles estão num lugar bem melhor do que a gente aqui. Uma saudade, Chay B. Vou levar pro futebol. No futebol eu tenho saudades dos clássicos com 2 torcidas, dividindo o estádio, mesmo Campinas e Derby. Eu tô levando pro lado do futebolístico. Essa é uma saudade de ver 2 torcidas no estádio, aquela festa dos anos 90, o Carlão sabe bem. Boas lembranças. Eu vou nessa também. Eu tenho saudade quando os 2 times entravam juntos, não tinha essa frescura de imitar a Europa. Muito foguete, muito rojão, Era muito legal, né? bandeirão, Cara, batuque. Eu tenho Sabe saudade uma coisa disso. que eu Futebol adorava? raiz. O time visitante entrando em campo no estádio o time visitante entrando em campo e O Guarani, saudar a né? torcida. No estádio Exatamente. mais Em novo. derbys, o Guarani do saudar a torcida do Guarani lá na linha do trem, Do né? trem. E a da ponte debaixo do placar. Cara, Isso eu era acho muito legal, sensacional. muito bacana. Você sabe que esse ano, devido a uma cobertura, eu e o Chay fomos convidados, né? Sim, sim. Para São Paulo, para acompanhar Palmeiras e Atlético Mineiro. E o Palmeiras e as torcidas de Palmeiras e Atlético Mineiro são unidas, como eles chamam no futebol. E aí tem um shopping ao lado do estádio do Palmeiras e os torcedores de Atlético Mineiro e de Palmeiras convivendo tranquilamente. E era uma partida válida pelas quartas de final da Libertadores da América. Sim. Só isso. E os caras Exatamente. convivendo normalmente ali, se confraternizando, essa balela de que não pode vender cerveja dentro do estádio. Nossa, Lá fora coisa vende faltando chata. 5 minutos, né? Aliás, eu tenho saudade de quando tinha água de cachoeira nos Boa, estádios. Boa, eu também. Tá aí, eu porque isso também. não muda nada, Mas, vamos ser Eliel, sinceros. sabe que o Fabião citou Eu vou aí dizer, só pra Vai. corrigir, Carlão, eu vou dizer por que não muda nada. Porque os caras ficam tomando até... bebe o mais. árbitro vai apitar e bebe mais, bem Bebe lembrado, mais, meu porque Deus. aquele desespero, vamos beber rápido que nós temos que entrar. Pra entrar. E é mais barato também, né? Lá fora do estádio, sim. Então, assim, as pessoas ficam bebendo lá fora e não adianta nada. Proibir porque lá dentro... Gente, É uma não adianta nada. né? Hipocrisia. Não, o que- E aí você vai na Copa do Mundo, tem o quê? Que é o patrocinador master, né? Tem o quê? Tem até em país muçulmano. Isso. Aí você vai no Pan-Americano, nas Olimpíadas, tem o quê? Você vai assistir Fórmula 1 no Patrocinador Autódromo master. de Interlagos, tem o quê? Aí o futebol que não pode. Mas em Goiânia vende bebida dentro do estádio. E os clubes faturam. E por que o Serra Dourada é um estádio hoje, um elefante branco? Porque os bares, a renda, ela não é revertida para os clubes. É. Porque os bares ali, cada um tá. são proprietários, porque E é uma do fonte governo, de né? renda E é o interessantíssima. que o Vila, o Atlético até quando eu fiquei lá na Série A de 2022, ele era patrocinado por uma marca de cerveja, que era de Araraquara. Não pode falar a marca aqui ou não? Não, é aquela verde lá, mas não Não, pode não falar. é a verde, tem uma estrela. Estrela Galícia. Galícia. Ah, Isso. sim. Não, ele ia montar uma fábrica Não é mais em em Araraquara? Não, ia montar a primeira fábrica fora da Europa em Araraquara, mas cancelou a obra. Ah, não foi? Não foi. Bom, enfim. Então, era o patrocinador, os bares todos, e entrou uma grana bonita. E aí, quando faz gol lá no Vila, eles comemoram jogando o copo de cerveja pra cima. Você tem que ficar assim, ó, afastado, grudado, porque senão você toma. Mas você sabe, Léo, E é muito legal. O Fábio Scheib estava falando dos anos 90, o Morumbi, né, que era o grande palco do futebol paulista. As torcidas rivais, só a torcida organizada que não, mas as torcidas, eu cansei de ir no Morumbi com a camisa de time, e Corinthians e São Paulo e Palmeiras, não sei o quê. Só a Mancha Verde, que é independente, que aí não dava, mas o primeiro e o segundo anel do Morumbi
eram lugares mistos. Tempos, os palmeirenses conviviam com os São Paulinos, só no último anel, que aí sim ficava as organizadas, aí é complicado, aí não dava. Outra coisa que eu acho uma ironia, faz parte do folclore, da tradição, sei lá. Mas não pode usar as cores do adversário aqui. Você vai no estádio do Palmeiras, você não pode usar branco e preto. Você vai no estádio do Corinthians, e eu acho mais engraçada essa parte pro lado de quem não recebe o verde, porque a pessoa só se esquece que o estádio é verde, que o gramado é verde, né? Então você entra no estádio do Corinthians, só tem branco e preto. Você olha pro chão, é verde, todo verde. E aí? Sei lá. Eu acho que em alguns momentos há o exagero, só que também a pessoa tem que ter o bom senso. Não, também. sim. Dependendo do verde, o cara vai no Corinthians. Não vai com uma marca-texto também. Né? Tivemos exemplos aqui em Campinas, né? Não, a mesma coisa. E o preto é básico, né? Eu vou falar agora, depende do preto que o cara foi no campo do Guarani. Ele também, não pode parecer um mosquito da dengue, né, velho? Antigamente tinha aquelas camisas elas ficaram na moda, ele é o que se veste maravilhosamente bem. Tá. Tinha aquelas camisas de como que chama? Aquelas de polo bonitas, cheio de estampa. Camisa de polo. De polo, isso. De polo. E tinha umas com a faixa na transversal, igual a da ponte. É verdade. Lembro dessa. Era muito na moda essa camisa. Cor sim, cor não. Você não ia no campo do Guarani com aquela camisa. Verdade. Quem tem uma história boa é nosso colega Carlos Cabelo, narrador. Nos primeiros jogos foi narrar no Moisés Lucarelli. Ele conta que o J. Júnior, grande J. Júnior lá de Americanas, salvou ele, porque ele acabou indo com uma camisa verde no Moisés Lucarelli. J. Júnior teve que pegar uma malha emprestada para ele poder usar, porque a torcida da Ponte ficou na bronca com o Cabelo lá, que foi narrado um dos primeiros jogos da carreira dele aí. E sempre conta essa história. Mas é isso. Manda aí, qual a sua saudade em termos de esporte? Claro, outra saudade que eu tenho nos domingos pela manhã é escutar o hino da vitória. Eita, faz muito tempo que não temos. Não temos. Foi o quê? Felipe Massa, o último? O último foi Felipe Massa, né? Não vamos ter outro brasileiro ganhando uma corrida de Fórmula 1 tão já. Com esse monte de talento surgindo aí, né? Tem um monte. Além do Verstappen, tem um monte de piloto bom. Manda aí, 991869070. Quanto tá o jogo lá, o Cabelo? Eu atualizei aqui por enquanto 0-0. Nova Venécia e o Serra do Espírito Campeonato Santo. Capixaba 2024. Me preocupa muito. Fogo, me preocupa muito. Só se fala nisso agora. Aliás, no dia 30 de janeiro de algum tempo atrás, o Guarani esteve em campo. O Guarani esteve em campo. Contra? Pode falar? Vai. Talvez o maior do estado Não. de Goiás? Não. Seria o Goiânia o maior do estado? Não sei. Não é? É o Vila Nova? Isso é o Vila. É o Tigrão da Vila Formosa. Eu vou falar, o Goiânia. Já entregou, porque ele passou esses dias Ponte e Goiânia. Não sei se vocês lembram. Se quem não, lembrar não o era dia... Goiânia, não. O senhor tá equivocado. Se quem lembrar o dia... Mas tudo bem, a música sempre me ajuda. Quer ver? Vamos ver. A música do ano em que o Guarani esteve em campo contra o Goiânia no dia 30 de janeiro. Não, cara. Tá louco? Muito bom. Mas eu fiquei triste depois que ele saiu pra montar uma carreira solo. Os Jackson 5 juntos eram melhor. Eram muito melhor. Olha, eu tenho saudade demais dessa época, do lançamento dessa música, viu? Bons tempos. Olha, agora vocês dificultaram. Comando técnico é de quem? O comando técnico é dele, do nosso pastorzinho Nilson Belisário. E hoje, estreando no nosso comando da live aqui, grande Priscila Aguiar. Bem-vinda. Priscila. Obrigado pela grande ajuda, Daniel França. E a Priscila na live, a gente Começando segue. hoje, né? Começando hoje. Vamos com o nosso Arena até às 5 da tarde. Arena CBN. Neste período do ano, devemos ficar atentos aos desastres associados às chuvas intensas. Alagamentos, enchentes e enxurradas provocam danos humanos e ambientais de grande impacto. Proteja-se dos raios. Cuidado com inundações em áreas de risco. Não jogue lixo nas ruas ou em terrenos baldios. Em caso de perigo, acione o Corpo de Bombeiros e ligue 193. Não coloque sua vida em risco. Uma iniciativa CBN Campinas.
ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. Terça-feira de Paulistão na CBN. E não é qualquer jogo, não. É dia de majestoso. Corinthians, São Paulo. Às 6:30 da noite. Com Oscar Ulisses, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. EP Agro. Nesse sábado, o EP Agro vai falar sobre os VANTs, veículos aéreos não tripulados, como eles têm aumentado a eficiência e gerado muitas oportunidades no campo. Tem também as notícias da semana no agro, a previsão do tempo e uma reportagem sobre a produção da baunilha. Você sabia que ela é fruto de algumas espécies de orquídea? Sábado eu te conto tudo, 9h30, aqui na CBN. Arena CBN. 4h22 de volta com a Arena CBN. Tem gol. Tem gol. Tem gol. Lá no Campeonato Capixaba, Boa. Baianinho abriu pro Serra, mas logo na sequência, Diogo Fernandes empatou pro Nova Venécia. E Portanto, foi coisa de 1 minuto, Carlão. Nova Saiu Venécia, a bola, gol. 1, Serra 1. E só pra completar a informação, no Piauí, Picos 0, River 0 pelo deu aqui Piauense também no 2024. no intervalo da sessão da tarde entrou aí o informativo. Aliás, a gente tava falando de dengue, tá um surto de dengue aí, a vacina chegando, tomara que chegue pra todo mundo, né? Teve um amigo nosso que foi picado aí pelo mosquito da dengue, hein? Foi. Cuidado, hein? Tem que tomar cuidado, porque é perigosa a doença, né? O Lupe, você já teve, né? Como é que é? Dengue. Já tive. Eu, quando tive dengue, eu levantava de um lado da cama pra cair do outro. Cara, parecia que eu tinha apanhado de umas 25 pessoas. Ó, ali no vidro tem um mosquitão da dengue que, só se a gente não tomar cuidado, pica um amigo nosso. Ah, pica. O Fábio Scheibe, o que você achou do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil aí? 87 times, hein, velho? Ele não gostou. Achei interessante, né, Eliel? Principalmente pelos grandes times. Pode ir, manda ver. Ih, travou. O delay. O Vanderlei hoje tá demais. Os grandes times. Vamos, por favor. O Dani, Corinthians, realmente. ensina a Priscila aí como reiniciar a conexão do Fábio Scheibe, por favor. E aí a gente segue. Enquanto isso, vamos ouvir o ouvinte aí, Nilson Belisário. Tarde, Arena. E aí? Antes de mais nada, feliz ano novo, Lupe. Estamos em janeiro, meu amigo. O Lupe falou o quê? Dia da saudade. Olha, eu como amante do rádio e amante do futebol, do esporte, não tem como ter saudade do CBN Esporte segunda edição, hein? 1 ano já, cara. Que dor no coração. Abraço, rapaziada. Que legal, hein? Zé Gracinha. Ele é o Zé Gracinha, fazer né? depois de dormir, né? Ele é muito engraçadão. A gente tava até cogitando trazer ele aqui, mas depois dessa vai vir, sabe quando? Em janeiro de 2029. Pode Zé ser. Graça. Tem mais ouvinte aí, Belisário? Põe no ar. Boa tarde, meus amigos da Arena CBN. E aí, meu Fábio colega? Gonçalves falando. Com certeza o carnaval é o mais importante lá. do Brasil. Amigo do 3 japonês. dias de festa, mais 2 de final de semana, 5 dias para não fazer nada. É bom demais. E aproveitando a mensagem, só para me desculpar com o Lupe. Comigo? Que quando teve aí a nossa enquete sobre Vini Júnior e Rodrigo, eu falei que o Vini era um Edilson melhorado. Né, e aí ele fez hat-trick contra o Barcelona. Deus do céu, craque esse Vini, hein? Um abraço, meus amigos. Valeu, Fábio. Então, aí que tá, né? Eu disse que ele era muito melhor que o Rodrigo antes dele
ter essa tarde, noite iluminada, né? Parabéns. Foi criticado. Você quer o quê? Você quer o parabéns? Não, eu não quero parabéns. Nada, Toma, é seu. Eu quero só o reconhecimento. Boa tarde. Rodeio é maior que o carnaval. Ih, essa é polêmica, hein? Que rodeio? Que Vespira, hein? Essa é polêmica, hein? Que rodeio, Guarizo? Essa é polêmica. Agora eu não sei, Mas não. qual rodeio? Aquele que tem um sorteio. Não, vários rodeios no Brasil inteiro tem, né? Jaguariúna tem um forte, na Americana tem forte. Barretos. Eu não gosto de rodeio. Essa foi pegada, hein? Foi. Essa comparação... Em Barretos o negócio ferve, né? E o cara a cara do Majestoso vai ter? Paulo Vinícius de Campinas. Claro que vai. Opa, Corinthians e São Paulo. Daqui a pouquinho vou colocar meus colegas. Vou colocar meus colegas na Berlinda, face to face. Falou Majestoso, eu pensei outra coisa. Não sai da cabeça, né? Impressionante, né? Difícil sair da cabeça, né, Carlão? A maior festa é o meu aniversário, 18 de junho. O pessoal tá grandão. É o rei da festa. Rei do camarote. É o rei do camarote. Boa tarde, seus lindos. 3-0 pro São Paulo, meu palpite. E saudade de quando o Primavera tinha um time. E aí? Assinado Fábio Scheib. Mas boa essa. Só lembrando que o Primavera não tem um time. O Primavera tem um elenco. Tamo vendo aí, né, Bentão? São Bento precisou de 40 minutos. Ele tá assim com a oposição lá. Ele quer derrubar a presidência lá. Pelo contrário. Boa tarde, eu sou o Santista e estou com saudades da Série A. E nem começou bem, hein? Sim, o carnaval é a festa tradicional do Brasil, a maior do Brasil. É a festa em que todo mundo aproveita muito. É verdade, hein? Edson Antunes. E eleva a taxa de nascimento para novembro depois, né? Nossa, eu acho que eu sou. Que dia que você nasceu, Léo? Quase outubro. Eu sou novembro. Foi um pré-carnaval. Foi um pré-carnaval, né? Ou o carnaval foi muito mais cedo naquele ano, né? Você é filho do carnaval também. Dezembro, novembro. Todos. Boa tarde, saudade de quando o Brasil tinha craques. Hoje só tem pé de rato. Mandou aqui o Reginaldo. Boa tarde, Wellington do Sumaré. O Brasil é muito grande e tem muito regionalismo. Por isso o carnaval não é a maior festa. Eu já morei na Bahia e o São João do Nordeste é maior e mais tradicional que o carnaval. Assim como pro norte a festa de Parintins. Verdade. Tá vendo? Falei pra vocês estão numa bolha. Boa tarde, Evandro de Cerquilho. Com certeza tem festas mais fortes que o carnaval, mas regionais, agora o carnaval é o Brasil todo. Ele explicou assim, tem festas fortes regionais, sim, mas o carnaval pega o Brasil inteiro. É carnaval, não é carnavral. Não, carnaval. Tem carnaval, deve ser em algum lugar, né? O outro ouvinte perguntando se é verdade que há um estudo do retorno das duas torcidas. Sim. Só que esse estudo não é concluído nunca. Assim como tá parecendo eu na faculdade, nunca saía. Me parece que a final da Supercopa ela vai ser bem monitorada, bem observada, porque as duas torcidas estarão presentes no Mineirão e, de repente, a partir dali pode ser um... O ouvinte tá falando aqui, tem jogador campineiro jogando no River do Piauí. Leandro Amaro. Aí. Leandro Amaro, ex-Guarani, ex-Palmeiras. Anderson de Sumaré. O jogo do meu tricolor 2-0 hoje para ajudar um chopp de Ribeirão Preto para aproveitar que trabalho na fábrica. Ô, amigo, vai devagar aí, hein? Opa, na fábrica não pode não, rapaz. Lembrando que hoje é terça-feira, hein? Pelo amor de Deus, que vem... É carnaval. Não, ainda não. É dia 6. O que tem dia 6? No aniversário nosso, verdade. Eu esqueço, rapaz, desenha. O ouvinte já mandou aqui pra gente. Sou palmeirense, além de fazer muita falta, dá muita saudade também. Clubes do interior como Mojimirim, União São João de Araras, Ponte, Guarani, entre outros. Não, peraí. Ponte e Guarani estão em atividade, rapaz. Vai devagar aí. Bom, valendo a caneca térmica da CBN, a partir de agora só vale palpite pro Majestoso. Quem vence o jogo? São Paulo ou Corinthians? Não queremos, somente o vencedor tem que ter o placar. É só o placar porque vai ganhar. Acertar na cabeça. Placar e o nome, hein? Isso. Mas calma, né? Vamos supor que 15 pessoas mandaram 2-0 pro São Paulo. Nem todos vão ganhar. Não tem caneca pra tudo isso. Aí nós vamos pegar os 15, colocar numa cumbuquinha e sortear, tá bom? Colocar na onde? Cumbuca. Lá em Minas é muito tradicional. Sim, é que eu entendi errado. Não. Manda aí, 991869070, valendo a partir de agora. E se nós chegarmos a 100 palpites, tem sorteio de 2 canecas. Olha aí. 2, hein? 991869070. Loucura. Batendo 100 palpites. O gerente está maluco.
E se mandar rápido, ganha até a top term. Tô brincando. Opa! Não ganha, não. A gente ainda não saiu, não, né, Belisário? Então, Chaib, é você agora para falar da Copa do Brasil, esses 320 times sorteados para participar da primeira fase. Vai! Travou de novo, Priscila. Aí não dá, hein, velho? Não, mas é o primeiro dia, calma. Ô, França, tem que ensinar com calma quando acontece isso. Ó, não vale ligação, hein? Tem gente ligando, só mensagem. Mensagem no WhatsApp. 991869070. Manda aí. Manda em texto que é mais fácil pra gente ir dando recado pra vocês. Como é que você quer que eu atendo? Tô apresentando um programa? Manda aí, 991869070. Tem áudio, né, Nilson Belisário? Vamos pôr o ouvinte no ar. Vai no seu tempo. Olá, muito boa tarde. Aqui é o Aurelino Pedro Filho, da cidade de Cafelândia, no interior de São Paulo. Cafelândia. Fica na região de Bauru e Marília, próximo a Lins Guarantã. E daqui estou acompanhando o Arena CBN. Bom, eu aqui sou conhecido por fazer embaixadinhas com várias coisas diferentes, inusitadas, como bolinha de tênis, de golfe, de beisebol, de ping-pong, enfim. Também já fiz com faca, régua de 30 centímetros, tesoura, alicate, que isso, gente? Uma colher, um garfo. Não tô entendendo nada. Dessas coisas mais aí. E mando um abraço especial aí pro meu amigo Fábio Chaib. Tá bom? E aqui é a terra do técnico Estevam Soares. Legal. Ídolo zagueiro que jogou no Guarani na década de 70. Valeu, forte abraço a todos aí. Amigo de Fábio Que Chaib. mensagem aleatória, hein? Poxa. Mas tudo bem, faz parte. Ele bate casquinha com garfo. Vai mandando aí, gente, 991869070, o palpite do dia pro majestoso. Vamos prestar atenção no programa aqui, os senhores, por favor? Responsabilidade. Estamos aqui tentando fazer um programa sério pro ouvinte. 991869070, já tem o famoso palpitão. Tá bom? O palpitão não, daqui a pouco tem o... Face to face. Cara a cara. Midiáticos do Arena, é lamentável o que está acontecendo, a festa do futebol da Copa Africana das Nações, com excelentes e emocionantes jogos com jogadores de grandes times europeus, e vocês não dão nenhuma notícia. Léo do Centro. Ô, Léo, tá tendo a Copa Africana das Nações. Opa. Noticiamos. Saiu? Ainda não. Mas, e aliás, Costa do Marfim eliminou o Senegal, hein? Tava jogando agora Mali Burka Fazano, acho que se eu não me engano. Era fácil. Burka Fazano. Hoje tá difícil. Não dá pra tocar o programa, gente. Tá difícil 2x1 demais, pra né? Mali. 2x1 pra Mali. Até porque... Você sabe por que tá ganhando, né? Por quê? Quem canta os males espanta. Eu não vou... Não saiu ainda? Não, então vamos pro intervalo. Não vai ter repórter CBN hoje, não. Arena CBN. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Boa tarde, Mário Quintino, a sua informação. Fala, Eliel. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Trago informações da rodovia Santos Dumont. Nosso ouvinte que sai de Indaiatuba vem em direção de Campinas encontra trânsito intenso à altura da rodoviária de Indaiatuba, proximidades ali do quilômetro 52. Então, atenção aí pela Santos Dumont. Para quem sai de Campinas, a movimentação já é intensa na altura do Parque Uziel, logo depois da saída pela Prestes Maia. Falando também do sistema Anhanguera Bandeirantes, por enquanto as duas rodovias têm boas condições, apesar do trânsito intenso na rodovia Anhanguera em Campinas, perto da John Boy Dunlop. Eliel. Obrigado pelas suas informações, Mário. Agora são 4h34. A Cielo tem as melhores soluções de pagamentos para o seu negócio, além de ter um atendimento ágil e humano, seja por telefone ou WhatsApp. E aí, bora juntar forças? Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br.
E ontem à noite, no ginásio do Taquaral, partida emocionante e com vitória do Vôlei Renata por 3-2 em cima do Monte Carmelo. Parciais de 25-21, 24-26, 24-26, 25-16 e 15-10. Com a vitória, o Vôlei Renata está na 8ª colocação na classificação geral da Superliga. E na próxima partida, enfrenta o Araguari. O duelo acontece na segunda-feira, no dia 5, às 6h30 da noite, no ginásio do Taquaral. Araguari, que venceu o SESI Bauru por 3-2, também jogando ontem à noite. Feliz Audi novo na Audi Center Campinas. Agora é a sua hora de sair de Audi 0 km. Audi Q3 SUV Performance. Entrada mais 24 parcelas de R$ 5.599 sem juros e sem parcela final. E com apenas R$ 390 a mais nas parcelas, você leva a versão Q3 Sportback Performance. Aproveite, essa oferta é por tempo limitado. Feliz Audi novo é na Audi Center Campinas. WhatsApp 3344-1200. Paz no trânsito começa por você. EP Agro. e 37 de volta com o nosso Arena CBN. Alô, Edu, mandou Corinthians 1-0. Vamos com os palpites agora, ó. Vai! 3-0 pro São Paulo. Mandou um ouvinte aqui, ó. Morumbis 2-0. Mandou aqui o ouvinte. Tem outro também. Torcida palmeirense do São Paulo, onde já tem a do Atlético e Cruzeiro. Previsão? Ah, tá. Aquela questão de ser torcida dividida na taça na Supercopa do Brasil, né? Vamos para mais aqui. Empate 1-1. São Paulo e Corinthians. São Paulo 2-0. Marcelo de Hortolândia. Tem outro aqui, 2-0 pro São Paulo. Gol do Caleri e do Lucas. São Paulo vai quebrar o tabu. Hoje vai vencer o jogo. 3-1 pro São Paulo. André manda aqui. Corinthians 1, São Paulo 2. André Santana. Corinthians 4-1. Valdir Félix. Que isso, velho. Boa tarde, Corinthians 2, São Paulo 1. Daniel, de Campinas. Corinthians 0, São Paulo 3. Outro aqui, 2-0 pro São Paulo. Maurício, de Campinas. Outro ouvinte mandando aqui. Saudades do Zé Arnaldo. Boa! Zé Arnaldo. Grande Zé Arnaldo, do Rádio de Campinas. 2-1 pro Corinthians. José Nista mandou pra gente. Wagner, do Parque Industrial. São Paulo 2-1. Fabinho de Souza, São Paulo também 2-1. Outro que apostou no 2-1 foi o Luciano. Outro aqui, ó, 4-1 pro São Paulo, Rodrigo Delboni de Valinhos. Boa tarde, Arena CBN, 1-1. Professor Coelho, sempre ouvindo a gente, professor Coelho, né? 3-1 pro São Paulo, gols de Lucas e Luciano. Ó, parece o nome de dupla sertaneja, né? Lucas Tem uma que é Lucas e Luan. Tem. Agora essa é Lucas e Luciano. 1-1, mandou aqui o Washington. Palpite do Majestoso, 1 pro São Paulo, 2 pro Corinthians. Silvio Gonçalves da Silva. Ó, Silvio Silva. Silvio Silva. É igual aquele do Mundo da Lua, né? Lucas Silva e Silva. Se eu tivesse... Corinthians 1, São Paulo 3. Fábio Gomes. Rapaz, não tem corintiano ouvindo a gente não, hein? Só dá São Paulo aqui, hein, cara? Mas é o momento, né? O Corinthians tá muito mal, o Corinthians tá mal. O torcedor do Corinthians tá quietinho na dele, né? Ó, Alexandre Berém aqui, ó, mandou... Berém. 3-1 pro São Paulo. Que isso, velho? Dentro da Arena, será? Geraldo de Hortolândia, primeiro corintiano, 2-0 Caraca, Geraldo de Hortolândia mandou mensagem? Geraldo. Ah, pensei que fosse todo mundo. Camilo de Hortolândia, 2-1 pro São Paulo. Só tem São Paulino? Só tem São Paulino. Magrão de Joinville. 3-2 pro São Paulo. Almir de Bandeira. Sei não, hein? Ó, outro aqui, ó. São Paulo 3-2. O Sérgio. Tá vendo? Ô, gente, não tem corintiano ouvindo a gente não, hein? Só tricolores. Você quer dar o palpite também? Tá ouvindo a gente? 991869070.
91869070. Cadê o time do povo? Eu acho que deixou de ser faz tempo, né? A torcida do Palmeiras já passou a torcida do Corinthians, né? Se a gente for contar bem, acho que já, né? Aqui passou. Mas vamos ver se tem corintiano aí. 991869070. Você já pegou aí? Tá aqui já, ó. Me manda aí, então. Não, você vai lendo aqui. Eu vou lendo então. Fácil, ó. Vamos abrir, Nilson? Não o sarcófago. Face to o face. face to face. Nosso cara a cara. Vamos lá, hein? Porque tudo que a gente vota dá certo. Parabéns, hein? Cara do Arena. Olha essas escalações diferentes aqui. Bem diferente. Muito bonito, né? Você tem papel e caneta aí, Cabelo? Eu tenho. Você vai ser o responsável por anotar montar os o time. palpites, isso. Vamos lá. Ó, gente, vou falar a verdade pra vocês. Eu vou fazer a conjuntura aqui, que vocês que decidam. Porque um vai no 872, o outro vai no 4524, não dá pra saber. Ó, começando. Tá, o Shaibe tá conectado aí, Priscila, tá tudo certo? Shaibe, dá uma boa tarde pra ver o tamanho do delay. Boa tarde. Ah, Boa tá tarde bem pra curtinho. Priscila lá pra ela pegar o áudio. Boa Tá tarde bem? pra Priscila aí, Fabião. Entendi. Não, pode deixar, não precisa não. 4h41. Rafael, goleiros. Rafael ou Cássio? Começo com você, Antônio Lupe. Cássio. William Cabelo. Cássio. Carlão de Freitas. Cássio. Fábio Scheibe. Cássio. Futebol é momento. Momento. Rafael não tomou gol do Ituano e do São Bernardo, não. Mas tomou 2 do Santo André. Mas é que o André é mais forte que o Bernardo, entendeu? Eu não sabia dessa informação. Lateral direito, Rafinha ou Fagner? Carlão de Freitas. Fagner. Rafinha. Rafinha tá voltando de lesão, primeiro jogo na temporada. Fagner. Scheibe. Fagner. Coração, né, Scheibe? Coração. Arbolenda ou Félix Torres? Vai, manda você, Cabelo. Arboleda. Arboleda. Ó, Namorou. Ele fez Arboleda. Namorou com... Mas não foi. E aí, Lu? Eu vou no Félix Torres. Também ia. Personalidade. O cara jogou muito, hein? O cara entrou numa fogueira danada no primeiro jogo, foi bem. Era pra ser o... Tem um esquilo, né? Também querendo participar com a gente. É o microfone do Scheibe. Era pra ser esse... Félix Torres, na verdade, era o Lucas Veríssimo, né? Peraí, mas então fechou no Félix Torres? Félix Torres. Não, tem o Scheibe. O Scheibe não votou. Voto do Scheibe... não, tá 2-1. Eu sou Arboleda. Eu sou Arboleda. E ele é Félix Torres. Félix Torres e Arboleda que formam a dupla do Equador, né? Titular. E você vai em qual? Arboleda. Ah, ganhou. Arboleda. Caetano ou Diego Costa, Carlão? Nossa, essa é... Briga de foice no escuro. Eu vou de Caetano. Eu acho o Diego... Em homenagem a grande Caetano Veloso da Bahia. Caetano. Carnaval chegando aí. Os novos baianos. E aí, cara? Eu vou de Caetano. Não, eu vou de Diego Costa. E aí, Scheibe? Caetano, Scheibe? Isso. Então o Scheibe tá no Caetano, Caetano venceu. Lateral esquerdo, Wellington pelo São Paulo ou Hugo pelo Corinthians, Lupe? Mas disparado Wellington. Carlão. Wellington. Cabelo. Wellington. Scheibe. Wellington. Unânime, hein? Primeiro volante do São Paulo. Pablo Maia ou Ranielli? Scheibe. Pablo Maia. Cabelo. Pablo Maia. Lupe. Gostei dos jogos do Ranielli, mas eu vou votar no Pablo Maia. Carlão. Pablo Maia. Unânime também, hein? Segundo homem de meio campo. Maicon ou Alisson? Começo com você, Cabelo. Maicon. Lupe. Alisson. Carlão. Michael. Cabelo já foi. Scheibe. Maicon. 3-1 pro Maicon, correto? Correto. Mais um homem de meio campo. Matias Rojas ou Wellington Rato? Nossa. Não, peraí, deixa eu só... Volta aqui no outro. Pode ser. Não, mas aí vai faltar um lá. Nós pulamos um lá do outro. Esse aqui é Fausto Vera. Perdão, desculpa, gente. Fausto Vera ou Wellington Rato? É essa, desculpa. Fausto Vera. Eu vou de Rato, tá melhor. Fausto Vera ou Wellington Cabelo. Rato, né? Porque o bom apreciador do queijo, né? Vamos no Rato. Pronto. E aí, Lupe? Eu vou no Rato. Já ganhou, mas Scheibe, quero ouvir seu voto. Futebol é momento, então é o Rato. Perfeito. Agora sim, ó.
Matias Rojas ou Lucas Moura? Lucas, e você? Lucas. E aí, Lupe? Eu vou votar no Lucas. Chaibe? Lucas também. Luciano ou Ángel Romero? Futebol é momento. Futebol é momento. 2 brigadores que não fazem nada. Acertam um golzinho de vez em quando e só. Se bem que o Romero também gosta disso. Começa com você, Cabelo. Luciano. Carlão. Romero. O Lupe. Luciano. Chaibe. Romero. Empatou, hein? Tu. Primeiro que empatou, vamos lá. Não, eu vou votar no Luciano, porque o Romero fez um golaço contra o Guarani, eu não gostei, não. Isso. Então eu vou no Luciano. Belo critério, hein? É. Belíssimo critério, vamos lá. Centroavante. Toca no Caleri que é gol ou o Yuri Alberto deixa que eu chuto? Futebol é momento. Futebol é momento. E aí? Caleri. Eu vou votar no Yuri Alberto. De dó. Eu vou votar de dó, porque... O Chaibe não vai no Yuri Alberto não vai. nunca. Né? E aí, Chaibe? Caleri. Apesar que eu acho o Yuri Alberto bom jogador, tá faltando confiança pra ele. Mas não, eu acho ele belo jogador, né? Mas assim... Treineiro. Futebol é momento. Muito bem. Thiago Carpini ou Mano Bocaberta Menezes? Eu posso votar nessa primeiro? Vai. Mas sem dúvida nenhuma, no Mano Menezes. Porque o Thiago Carpini deu uns canos na gente aqui no final do ano, né? Era pra ele ter vindo aqui. Esqueça todo o lado pessoal. Não tem isso? É o trabalho em campo. Então eu vou votar no Carpini. Mesmo ele deixando de vir aqui. Carlão. Futebol é momento, Carpini. Thiago Carpini. Que personalidade, né? Ó. Se encheu de pompa. Pode mandar que eu vou responder. Aí foi na onda Ajeitou de todo até mundo. o cabelo aqui, ó. Foi na onda de todo mundo. E você, o Chaibe? Carpini. Mano Menezes tá mal em campo e tá mal também nas declarações também. Gosto do Carpini. Então nós teríamos o seguinte time. Vamos lá. No cara a cara do Arena. Vamos lá. Cássio, Fagner, Arboleda, Caetano e Wellington, Pablo Maia, Maicon, Wellington Rato e Lucas Moura, Luciano e Caleri, o técnico Thiago Carpini. Prestem atenção no seguinte. Depois do Cássio e do Fagner, só deu São Paulo. Prestem atenção. Cássio, Fagner. É o ponto. retrato da atualidade, né? Arboleda, Caetano, Wellington, Pablo Maia, Maicon, Wellington Rato, Lucas Moura, Luciano e Caleri. E no final, vocês já sabem o que vai acontecer, né? Nós Tem o Caetano também, né? Tem o Caetano também que entrou. O Caetano é do Corinthians. Do Corinthians, verdade. Cássio, Fagner e Caetano. Nós temos 8. 8. Entrou por falta de opção, né? Incluindo o treinador, hein, gente? 9 votos para o São Paulo e 3 para o Corinthians. Sim. Isso significa que quem vai ganhar o majestoso hoje, Carlão? Cara, Corinthians. Analisando por este primo, o São Paulo é favorito inegavelmente. Joga em casa. Por tudo que faz dentro do Campeonato Paulista. Mas São Paulo, quando joga na Neoquímica, eu não sei o que acontece. Trava, dá um apagão que não consegue enfrentar o Corinthians. E qualquer Corinthians, seja um Corinthians gigantesco, como o de 2015, ou seja um Corinthians mambembe, como o deste ano. Eu vou de Timão hoje. Timão vence. Sem critério nenhum. Votou todos no São Paulo e acho que eu não entendo isso também. Agora eu não entendi. Mas enfim, quem vence o jogo, Lupe? O Corinthians vai vencer, porque toda vez que a gente vota na maioria, o time que tem os jogadores com mais peças na nossa seleção perde. Então o Corinthians ganha hoje 3-0. Com 2 do Yuri Alberto. E um contra do Arboleda aí, que vocês falaram que é bom. Quem ganha? Corinthians, 3-0. Vai dar hoje da São Paulo. São Paulo vence. Gol 1-0, gol de Caleri. Caleri, o que? Chaibe. Eu acho que vai dar empate. Já falei pela manhã, vai dar 1-1. Gol do Yuri Alberto aos 7 do segundo tempo. Repetiu pauta. Bobadilha empata aos 42 do segundo tempo. Corinthians não vai deixar o São Paulo Eu vou sair daqui. Pela primeira vez no Itaquerão. O Corinthians que tá mal, tá precisando mostrar pra torcida o resultado. Não vai vencer, mas também empata em casa, não perde para o São Paulo. 1-1, Corinthians e São Paulo. Vamos lá. Foca em mim aqui, Daniel. Atenção. Agora, São 4 horas e 48 minutos da tarde. Antônio Lupe tá aqui de testemunha. Não estou ouvindo. Está aqui de testemunha. Atenção. Nada, absolutamente nada, tira a vitória do São Paulo hoje no majestoso contra o Corinthians, quebra o tabu na casa do Timão e ainda derruba o Mano Menezes.
Nada tira a vitória do São Paulo hoje no Clássico Majestoso. Olha. Viu, Lupe? Cardápio completo, hein? Ouviu ou não? Guarnição, o Lupe fez 2 promessas esse ano, não ouvir mais os palpites e o trocadilho. Eu não ouvi nada, não sei o que você... Eu vou saber só se você acertar no dia quando você colocar o Stories. Se você não colocar o Stories é porque você errou. Tá bom, aí você sabe que eu fui num outro palpite. Isso. Vamos lá, vamos ler mais mensagens. Vamos fechar só o cara a cara, né? Pra gente encerrar o cara a cara. A vinheta com o seu cara. Cara do Arena. Perfeito. Pior que ficou bonita, né? Ó, explode, tem efeito especial. Faz parte. Daniel Ferraz, 2-1 pro São Paulo. Mandando aqui que quer a caneca pro sorteio. Se não quebrar o tabu hoje, não quebra nunca mais. 3-1 pro São Paulo. Fábio de Limeira. Gerson de Campinas, 3-0 pro São Paulo. 3-0 pro Corinthians. O único majestoso que me interessa é o estádio mais bonito do Brasil. Que isso, hein? Aê. Daniel Santos, obrigado, Daniel. 2 balançaram a cabeça aqui no estúdio no momento que você falou isso. O outro ouvinte aqui, palpite pro derby. Corinthians 7-1 no São Paulo. Mas se acontecer esse placar aqui, amanhã eu apresento o programa de cueca. Não, mas aí não. Que isso, gente. São Paulo 1-0 no Corinthians. Antônio Prado, de Campinas. Não tem nada a ver com esses negócios. Podia perder os dois. O Felipe Frari, de Itatiba. Não é uma má ideia, viu? Palmeirense. Corinthians 2-1. Narciso de Campinas. Corinthians 2, São Paulo 3. Fernando Portuga. Opa. Tem mais aqui. São Paulo 2-1. Gols de Caleri e Luciano. Que isso, hein? Ricardo de Sumaré. São Paulo 3-0. Mandou aqui o Ricardo Oliveira. Corinthians 2-0. Cláudio. Obrigado, Cláudio. Fernando Furlan, do bairro São Bernardo. Timão 1-0. Boa. Juliana de Vinhedo. Vai ser 2-2. Lupe, Juliana só vai sambar no carnaval. Aê! Mandou aqui. Por isso o carnaval é a maior festa popular do Brasil. O outro mandou, Yuri Alberto estava vendido para o Orlando City, se apresentaria amanhã no time da MLS, porém a negociação falhou porque o jogador não conseguiu viajar. Que isso? Fontes afirmaram que o voo era da Gol e ele perdeu. Ai, meu Deus do céu. Outra aqui, ó. Fernando da Vila Industrial, mandando mensagem. Foi boa. Palpite São Paulo 3-0. Luciano Caleri e Luiz Gustavo. Alex de Sumaré. Obrigado, Alex. Lucas de Campinas. São Paulo 2-1. Corinthians 2-0. Rafael de São Carlos. Valeu, Rafael. Ô, louco. Nem com 8 em campo, o Corinthians perde. 1-1 e o tabu tá mantido. O Michael não é do Corinthians, Daniel. É verdade, o Michael é do Corinthians, né? Ô, Cabelo, pelo amor de Deus, velho. Vocês votam no Michael e depois não lembra? Parece que o efeito anda no pastor no final de semana. É isso, velho. O outro ouvinte aqui, Carlão Fernandes, Corinthians 2-1. Obrigado, Carlão. Vocês estão parecendo aquele hábito de confundir o Michael com outro jogador do Corinthians. Nós erramos aqui, hein, Thiago? Nós não. Vamos, William Cabelo. Corinthians 5-4 é muito fácil generalizar, no São né? Paulo. O erro foi individual. É igual futebol. O cara erra, não. O erro foi coletivo. Foi nada, o cara errou. Acontece. Corinthians 2-0. Marcos de Arthur Nogueira. Amarildo de Hortolândia 2-0 pro São Paulo. Marcos Carvalho. Eu sou macaca, quero que o São Paulo e o Corinthians percam. Mandou não é aqui. uma má ideia. Vai ser um 0-0, mandou ele. São Paulo 3-1. André de Paulínia. Grande Paulínia, hein? Terra do Enzo, do... Secretário de Cultura de Paulínia, Enzo Uriani. O pai do Enzo também, André Cunha, não? Carlos Cunha. Carlos Cunha, é isso. O Nilson Belisário, intervalo rápido na volta, tem o nosso famoso quadro sarcófago, com o jogo hoje de 1991, e a gente também vai dar os destaques finais aí envolvendo o Majestoso, com transmissão aqui na CBN, tá certo? Tá certo. Arena CBN. 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª Campanha Regional de Combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. EP Agro. Nesse sábado, o EP Agro vai falar sobre os VANTs, veículos aéreos não tripulados. Como eles têm aumentado a eficiência e gerado muitas oportunidades no campo.
Tem também as notícias da semana no agro, a previsão do tempo e uma reportagem sobre a produção da baunilha. Você sabia que ela é fruto de algumas espécies de orquídea? Sábado eu te conto tudo, 9h30, aqui na CBN. Arena CBN. 4h55 de volta com a Arena CBN. Olha, um amplo resultado, uma vitória ampla para o torcedor são paulino que participou de maneira ávida aqui. Falei bem, o Cabelo, é isso mesmo? Mandou bem demais. Mandou aqui ativamente a mensagem dizendo que o São Paulo vence o jogo de hoje. A gente geralmente dá pouco tempo e acaba repercutindo um pouco o sarcófago, né? Mas o ouvinte, como hoje é o dia da saudade, sem dúvida, falou, deem mais tempo para o sarcófago. Então teremos mais tempo. Por favor, William Cabelo, vamos abrir primeiro o loop abre pra gente. Isso. E aí depois o Cabelo entra com tudo aí, as informações do nosso digníssimo sarcófago do Arena CBN. Tem que tirar o pó, né? Pra entrar com tudo, porque esse barulho... A dobradiça tá... Tem que passar... Cadê o do Marcelo lá, o WD-40 dele? O dele é WD-400, né? Porque passou outro dia... Só não resolveu na porta do estúdio ali, que quando você abre, parece que tem um bezerro. Não, mas não, cara, sério, é muito bom. Seria um bezerro ou uma cabra? Seria um bezerro. Outro dia eu passei um pouquinho no pneu perto do pneu do carro ali que tava precisando, amoleceu até o asfalto. Opa, que coisa boa, hein? É bom muito mesmo, hein? Isso é bom. O gerente Lucas. O gerente, deu a louca no gerente. O William Cabelo mergulhou no acervo EP e resgatou o jogo envolvendo Guarani e Goiânia, que é o clube mais antigo ali, junto com o Atlético Goianiense do estado de Goiás. E tinha um jogador importantíssimo no Goiânia que ele não começou jogando, ele entrou no decorrer da partida. Quem era ele, William? Era o Valdo. O Valdo, que é inclusive hoje... Do Corinthians? Não, do Goiânia. Não, do Goiânia. Mas ele foi pro Corinthians depois. Não. Ele tem um pet shop em Senador Canedo hoje. Isso. E o Valdo, ele estava nesse jogo. E a música, pode colocar a música pra gente curtir. Só que música gostosa pra gente curtir numa terça-feira ensolarada e majestoso, né? Valdo estava em campo. Carlão, que ano foi esse jogo? Esse ano foi 1990. 90 é o palpite do Carlão de Freitas. E aí, Scheibe? 92. 92 é o palpite do Fábio Scheibe. E aí, Eliel? Se um mandou 90, o outro mandou 92, eu vou de 91. Vou bem no meio. Bom palpite. Bom palpite. Bom palpite. Bom palpite. Vamos fazer o seguinte, William? Vamos. Para você que está no youtube.com/CBN Campinas, você vai acompanhar a reportagem que foi exibida na época. E para você que está no carro, está no FM, fique com o áudio da reportagem. Depois desse chutão de Pereira. Agora o cruzamento da esquerda. Wagner domina e marca. Guarani 2-0. No segundo tempo, a reação do Goiânia começa com esta cabeçada de Zé Oscar. 2-1. E Eduardo batendo o pênalti, empata. Guarani 2, Goiânia 2. Lá na terra do Pequi. Hoje a gente tá com tempo. Aliás, um negócio ruim, hein? Quem gosta, tudo bem. Uma das vontades que eu tinha de ir pra Goiânia era comer frango com pequi, essas coisas. Cheguei lá no primeiro posto, pastel frito na hora, frango com pequi. Deixei 90% do pastel, não gostei não. É porque é amargo. É amargo. E você tem que saber comer. Se você comer ele com a casa, ele tem espinho, você pode ter problemas. Não gostei não. Eu também não curti não. Eles comem arroz com pequi, frango com pequi, não gostei não. Tem tudo lá. O pequi é a fruta predominante no Cerrado, principalmente ali em Goiás, em Goiânia. Você quer repetir ou eu posso aqui... Você falou, vamos fazer... eu acho que dá. Vamos colocar de novo os gols. Só põe os gols, não precisa pôr o áudio não, só para o pessoal que tá no YouTube aqui com a gente ver. Pereira, velho. Pereira fazia gol. Em Goiânia, o Guarani faz 1-0 no Goiânia depois desse chutão de Pereira. Agora o cruzamento da esquerda. Wagner domina e marca. Guarani 2-0. No segundo tempo, a reação do Goiânia começa com esta cabeçada de Zé Oscar. 2-1. E Eduardo batendo o pênalti, empata. Guarani 2, Goiânia 2. Mas foi 91 mesmo. Ele já tinha falado antes da... Ele quebrou minhas pernas hoje. Jura, tava ali, jura? Campeonato que foi esse aí? Campeonato que foi? Vamos lá, vamos lá. Eu acho, antes de você falar as escalações, o Lupo falou um negócio que é verdade. O Estádio Olímpico de Goiânia é um dos mais bonitos, não só de Goiânia, mas do país. Mas ninguém manda jogo lá.
Uma época tava mandando, né? O Atlético Goianiense, né? O Vila vai mandar jogos lá esse ano porque vai reformar o OBA, né? Que é o Onésio Brasileiro Alvarenga. Mas o mais bonito mesmo de Goiânia, é claro, tem o Serra Dourada, que ele é emblemático, né? Mas eu acho o estádio mais bonito do Atlético Goianiense depois da reforma, o Antônio Ascioli. Muito bonito. Quando eu fui lá ainda não tinha totalmente reformado, então... Bem bonito. Vamos lá, ficha técnica. Goiânia 2, Guarani 2 no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira. O Goiânia de Rinaldo Almeida. Eu não sei se você Almeida, sabe, mas o Estádio Olímpico ele fica no centro de Goiânia. Souza e Eduardo, Hamilton, depois Vander, Júnior, depois Valdo e Fabinho. Paulinho, Ayrton e Zé Oscar, técnico, o Aguilar. O Guarani de Marcos Garça, Jura, Paulo Silva, Pereira e Gilmar, Charles Edson Bobrão e Toninho, Wagner, depois Elcio, Voney e Claudinho, depois Nenê, né? Técnico, Pepe. Pepe, Zé Macia. Grande Pepe. Olha quem entra no estúdio, hein? Tá numa ansiedade pra amanhã, né? Tá passando até mal, velho. E é tubo, viu? Nem adianta querer. Vamos pra lá, não, é tubo. Beleza, vamos lá. Pode fechar já? Pode fechar. Alguém acertou? O Eliel Almeida, de novo. Parabéns! Fecha o sarcófago aí. Cabelo. William Cabelo, moço de Indaiatuba, da cidade ventante de Indaiatuba. Muitos ventos, principalmente no sábado à noite. Diga pra gente. Placar do jogo, Corinthians e São Paulo. São Paulo 1, Corinthians 0. Gol de Caleri. Placar do jogo, Lupe. Eu já falei, vai ser 3-0 pro Corinthians. Placar do jogo, Carlão. 2-1 Corinthians. Vem cá. Placar do jogo, Fábio Scheibe. 1-1, gol de Yuri Alberto pro Timão e Bobadilha para o São Paulo. Placar do jogo, Guilherme Leal. 1-1. 1-1. Fiz bem a voz dele? Lembrou bem. Okay. Júlio Nascimento. Ansioso, Júlio? Amanhã vai narrar Ponte Preta. O que tem amanhã? Ponte, sem dúvida. Uma satisfação total. Isso aí. Português e Ponte Preta. Vai estar mal de amanhã, né? Vai estar mal de comentarista, né? Então. Repórter mais ou menos, né? A gente não pode escolher tudo nessa vida. Aliás, amanhã está definida a jornada. Júlio Nascimento, Carlão de Freitas e Antônio Lupe estarão no jogo da Ponte Preta contra a Portuguesa. Adriano Almeida, o Carlos Cabela, o maior gol de Campinas, o maior Ziriguidum, e o Gabriel Castro no jogo do Corinthians. E aí a gente joga pro alto e vê... Corinthians, não. No jogo do Guarani. Do Guarani contra o Mirassol. E aí a gente joga pro alto e vê o nome que sobrou e põe no central da bola. Combinado? Tá feito. Então tá bom. Vambora. Vamos, né? Calma ainda. Esperar um pouco. Não, mas tá difícil. O que você quer contar da vida aí, Carlão? Que eu quero contar? Hoje, dia 30... Oi, Eliel. Opa! Ai, que susto! Conta, Chay. Não, antes de terminar, tem uma notícia interessante, exclusiva do GE, né? O Júlio Nascimento tá por aí. O GE de São Paulo fez uma entrevista exclusiva com o Lucas Veríssimo, zagueiro do Corinthians, ex-Corinthians, foi pro Catar. Ele afirmou que cobrou o Corinthians para assinar muitas vezes antes do Corinthians o novo contrato, né? O Corinthians não respondeu a ele, revelou ameaças da torcida também por ele. E viu um pouco de desrespeito do Timão com ele, que acabou não ficando no Corinthians, seguiu pro Catar, viu que o Corinthians não queria... Beleza. Não queria resolver a situação, digamos assim. Né? Quem quiser conferir a entrevista completa, ge.globo, você acompanha tudo, tá certo? Tá certo. À noite tem futebol aqui na Central Brasileira de Notícias, Corinthians e São Paulo. Valeu, gente. Tchau. Valeu. Repórter CBN.